Capítulo 581 Ódio ou amor. Solvereik usou seus olhos para analisar um poder, criar um modelo a partir dele e trabalhar em conjunto com seus pilares de impulso para roubar o poder mundial em vez de apenas usar o impulso como uma arma mental normal. Então ele recriou o poder. Usar o poder mundial é exclusivamente para titãs da lei e acima, mas ele contornou a restrição com os olhos. É muito semelhante ao quinto passo do domínio da arma, a arma do mundo. Infelizmente, ele não pode usar isso, pois este mundo ainda não o reconheceu. É por isso que ele teve que pegar emprestado desse rinoceronte blindado muito zangado e irritado. Esse é o resumo de como ele criou esse ciclope. Ele basicamente copiou o mecanismo do fantasma. Ele ajustou um pouco, já que é apenas uma imitação do original. O dele não é tão destrutivo, mas é recarregável. O ciclope dourado que ele criou é estável, por isso não destrói tudo o que entra em contato. Ele também pode reabastecê-lo enquanto o rinoceronte blindado não pode. O fantasma roxo é defensivo e atacante por natureza, pois ataca qualquer coisa que tente feri-lo através do contato. Isso também significa que é instável e insustentável. Está constantemente diminuindo de tamanho para fazer o que faz. Então Sovereign está tentando triturá-lo para chegar ao rinoceronte blindado dentro dele. O fantasma também é fisicamente forte, por isso a luta deles é como uma calamidade que desceu. A maioria dos macacos sábios de batalha que estão cientes da luta estão assistindo. Isso desde que não estejam preocupados com algo como lutar por suas vidas. A maioria deles subia em árvores para assistir à luta. Mesmo aqueles que podem voar se mantiveram na cobertura das árvores porque voar acima da cobertura das árvores fará com que a horda de corvos os ataque. Muitos sofreram por esse erro com suas mortes. As árvores em que eles estão deram a eles visibilidade suficiente das duas figuras correndo como se fossem donas do lugar e também é um tanto seguro. A identidade das duas figuras colossais pode ser facilmente adivinhada. Há apenas uma pessoa em toda a competição que pode lutar contra um monstro tão poderoso nesta fase do desafio. Ainda não se passou um dia da competição de um ano. A luta em si é uma demonstração de admiração. É uma declaração de grandeza em si. Alguns dos desafiantes podem nunca atingir esse nível de poder em um ano de competição por causa da exigência de ganhar esse tipo de força. Matar um monstro lhe dará o mesmo nível de força, mas matar outro monstro com a mesma força que você é quase inútil. Você terá que matar milhares do mesmo nível para avançar para outro nível. Portanto, o melhor método para se mover rapidamente nas fileiras é lutar sempre acima do seu nível. Isso é de conhecimento comum, mas não é facilmente alcançável. Eles precisarão de habilidades fora do sistema de poder deste mundo para torná-los poderosos o suficiente para fazer isso, mas as pessoas estão tendo dificuldade em voar. Como eles devem usar as aplicações mais difíceis de impulso quando não podem se harmonizar com o mundo? A harmonização com o mundo é mais importante do que apenas voar. É necessário para o One With Word do terceiro passo do domínio da arma e permite que você ganhe impulso do mundo além do impulso de seu corpo e sua arma. Eles nem têm armas e a forma de adquirir armas também está além deles. Portanto, é uma prova do talento do filho do avião vê-lo criando tanto caos com abandono selvagem em menos de uma hora do desafio. A maioria dos espectadores tem olhares de admiração. Eles podem amar ou odiar o filho do avião, mas essa demonstração de força é incrível de se ver. Também é inspirador que o sangue dentro de seus corpos começou a ferver. Eles também querem enlouquecer. Eles também querem fazer mais do que sobreviver. Eles querem pisar na floresta que os corvos os obrigam a manter. Os corvos colocaram medo em seus corações, mas nenhum corvo está perturbando Sovereign agora. É a prova de que isso pode ser feito. Tudo o que eles precisam é de força. Claro, há outros que não estão se sentindo bem com a visão. Alguns deles estão carrancudos e alguns estão completamente desanimados. É especialmente digno de nota que centenas de macacos sábios de batalha formaram um grupo e todos estão frangindo a testa ao ver o ciclope dourado carregando pedras e arrancando árvores para esmagar um monstro fantasma roxo. O conhecimento de que apenas um passo dessas duas entidades pode esmagá-los não é nada reconfortante. Certamente não ajuda, já que este grupo é formado com base no objetivo mútuo de matar a criança do avião durante esta competição. Um deles perguntou: o que fazemos agora? Essa é a pergunta mais importante agora. O que eles fazem diante desse novo conhecimento? Eles odeiam o filho do avião e planejam dar-lhe uma lição nesta competição. A supressão deveria colocá-los todos no mesmo nível e sua vantagem numérica deveria dar-lhes vantagem. Eles sonhavam com o paraíso. Eles deveriam matar o filho do avião repetidamente para seu prazer nesses sonhos. Eles esperavam vê-lo chorar ou implorar por misericórdia. Eles queriam pisoteá-lo e fazê-lo falhar, mas aqui estão eles, aterrorizados por suas vidas. O que eles devem fazer? Eles devem ir em frente para atacar o filho do avião sabendo que vão morrer ou devem se esconder e esperar como um guerreiro covarde, indigno de levar o nome de macaco sábio da batalha? A luta está fazendo com que eles se inclinem para a decisão que preservará suas vidas. Capítulo 582 Distância de força.
Houve um silêncio antes que alguém com certa autoridade no grupo finalmente respondesse. Vamos esperar pelos outros antes de tomarmos uma decisão. Sim, vamos fazer isso. É uma boa ideia. Essa sugestão obteve um acordo unânime. Não é porque têm medo, mas porque se preocupam com os outros com quem vieram para a competição. Isso é verdadeiro e também falso. Existem muitos deles e ainda estão se unindo desde que foram divididos em várias arenas. Portanto, é verdade que ainda existem outros que ainda não estão por perto. Mas essa não é a principal razão pela qual eles decidiram arquivar seus planos de matar o filho do avião por enquanto. Os que estão aqui nesta arena estão na casa dos milhares. Eles se comunicam entre si usando glifos barra talismãs da alma. As pessoas podem se comunicar com ele através dos reinos. Eles usaram essa linha de comunicação para se organizar e reagrupar. Existem muitos desses grupos dentro da competição. Aparentemente, muita gente não gosta do filho do avião. Este grupo decidirá o que fazer quando mais deles chegarem. Enquanto isso, eles não terão que enfrentar o filho do avião. Eles usarão esse tempo para ficarem mais fortes antes de entrarem em conflito com ele. Seu confronto é inevitável por vários motivos. Existe o ódio e existe a questão da honra. Será uma desonra para eles, como macacos sábios de batalha, pelo menos não enfrentar Sovereign quando ele foi suprimido ao nível deles e quando não há necessidade de se preocupar com a morte real. Então eles vão lutar contra ele. Essa luta entre os titãs e a demonstração de força não mudou suas mentes. É apenas informá-los de que sua briga com o filho do avião será muito desagradável. A morte pode não ser possível na competição, mas a dor da morte no fragmento do mundo é real, pois você precisa estar perto da morte antes de poder ressurgir. Eles ainda lutarão contra Sovereign assim que tiverem números suficientes, apesar do medo da morte. De uma forma ou de outra, eles vão entrar em conflito com o filho do avião e dar-lhe uma lição. Os competidores se agrupam entre os que se inspiram na luta e os que odeiam Sovereign e Astorex. Depois, há os realmente talentosos que se consideram no topo do avião. Alguns deles são reis da lei e outros são realizados de uma forma ou de outra. Esses macacos sábios de batalha não têm amor ou ódio pelo filho do avião. Eles só têm a intenção de competir com ele. É devido ao desejo de provar a si mesmos ou de superá-lo. Todos eles têm vários sentimentos enquanto assistem à luta. Alguns têm seu espírito de luta inflamado, enquanto outros aceitam a derrota. Ambos têm que admitir que a luta mostrou a distância em força entre eles e o filho do avião. Mas alguns procuram preencher essa lacuna e alcançar o filho do avião, enquanto outros pensam que é uma lacuna impossível de preencher e que será mais sábio se concentrar em si mesmos e no que eles são bons, em vez de perseguir fantasias selvagens. Não importa qual seja a opinião do público sobre a luta de Sovereign, é fato que toda a arena estava agitada. Mesmo aqueles que desistiram de perseguir o filho do plano estão mais determinados do que nunca a criar algo de si mesmos também. Pode não estar à altura do filho do avião, mas eles se recusam a ser medíocres. Aqueles que o odeiam percebem sua fraqueza e o que é exigido deles se quiserem se vingar, e os que admiram Sovereign decidiram lutar mais para serem mais como ele. A Arena 28 está toda bombada e cheia de energia. Eles não são os únicos entusiasmados porque não são os únicos a testemunhar esta luta. Os habitantes do plano Virut estão todos assistindo. Eles poderiam estar assistindo a outra coisa na competição, mas estão assistindo aquela luta. O que mais vale a pena assistir enquanto o filho do avião está criando uma confusão magnífica. Todo o céu do avião Virut foi limpo de nuvens e é usado para exibir a luta. Na verdade, todo o céu foi demarcado em sensores que fornecem diferentes visões das atividades dentro das arenas com base no nível de significância, mas todos os sensores do céu foram combinados para mostrar essa luta. Portanto, qualquer pessoa no plano Virut pode simplesmente olhar para cima e ver Sovereign esmurrando um monstro. As pessoas estão correndo pelas ruas e torcendo. O barulho é ensurdecedor devido a todas as comemorações. Mesmo aqueles que assistem em seus dispositivos de comunicação e entretenimento também estão no espírito de celebratim. É reconfortante ver que o filho do avião não é uma pessoa inútil. Sua atuação, mesmo sob repressão, e o vídeo de sua briga com sua mãe provaram, sem sombra de dúvida, que Sovereign é um sábio em formação. O nascimento de um sábio é sempre uma celebração para os macacos sábios de batalha. Os sábios são os pilares da força do plano. Eles têm a maior honra no avião, bem como a maior confiança de que estarão lá quando o avião precisar deles. Tem sido assim por um longo tempo na história dos macacos sábios de batalha. Os sábios são eleitos pelos deuses mundiais do Conselho Racial. Os indivíduos devem ter feito algo importante e generalizado para chamar a atenção dos deuses do mundo. Então eles têm que ser de talento supremo antes de receberem esse título. O título é concedido com uma grande comemoração. É um evento que é conhecido por quase todos no avião. Enquanto isso, um filho do avião é uma pessoa aleatória selecionada pelo avião. É compreensível que tenham pouca confiança nele. Capítulo 583. Isso é muito sendo. Não se sabia muito sobre Sovereign e Astorex. Ele não estava fazendo barulho no avião.
Ele não possui feitos conhecidos em todo o plano. Ele era apenas um menino que foi escolhido para se tornar filho do avião entre 1 milhão de outros jovens. Muitas pessoas nem sabem da masmorra divina onde ele foi escolhido para ser o filho do plano. Ele era um desconhecido, então eles fizeram algumas pesquisas sobre ele. O que eles descobriram não incutiu neles muita confiança. Soverit veio de uma família de nível médio do avião. Ele era desconhecido até mesmo em sua família. Apenas os titãs da lei e os líderes de sua família sabiam de seu talento. O resto de sua família não o conhecia, muito menos as pessoas do plano Virut. Então ele se tornou o filho do avião apenas 2 anos depois de sua vida. Ele era apenas uma pessoa desconhecida antes de se tornar filho do avião, e isso não mudou depois que ele se tornou filho do avião. As potências do avião sabem mais sobre ele. Eles sabem que ele tem muitos talentos divinos e que é muito talentoso na luta. Mas as pessoas comuns do avião não o conhecem. Sovereign não ajudou nessa situação isolando-se e ocupando-se com a Fória. Sovereign se recusou a interagir com as pessoas e se recusou a aceitar desafios. Muita gente pensou que sua recusa era porque ele estava com medo. Eles pensaram que ele estava tentando proteger sua imagem. Foi até a calamidade do menino do avião que souberam não mexer com ele. Agora eles podem ver que ele é de fato mais do que esperavam. O fato de o filho do avião ser um macaco sábio de batalha de nível sábio é como ter o melhor dos dois mundos em termos de confirmação de seus talentos. A luta é divertida e tudo, mas os deuses da origem não se comovem com ela. É a importância de sua performance que impressionou os deuses origem da família. Deuses de origem de diferentes famílias endossadas do plano também estão assistindo a competição juntos. Eles estão assistindo de uma arena especialmente construída para eles. Esta arena é um estádio de visualização construído como um fragmento do mundo. Ele permite que os deuses de origem assistam a qualquer coisa e qualquer pessoa nas arenas de competição, então mostra mais cobertura do que a visão do céu no avião. A luta entre o Ciclope Dourado e o Fantasma Roxo é certamente divertida, mas é a garantia de que a luta significa que os deuses de origem do plano de Virut se importam. Eles precisam dessa garantia porque sabem mais sobre a competição do que a população sabe. Esta competição é mais significativa para os deuses de origem do plano Viros do que para os competidores envolvidos na competição. Esse significado secreto é o motivo pelo qual os deuses de origem do plano Virut ficam felizes ao ver Sovereign lutando contra um monstro 2 níveis acima dele em força, enquanto os deuses de origem do outro plano não ficam tão felizes. Isso prova o talento de Sovereign, também significa que se ele derrotar esse monstro, ele ganhará uma arma quando ninguém do lado do plano Virut e o outro plano tiver adquirido uma arma ainda. Os deuses de origem dos dois lados têm uma reação oposta à luta de Sovereign, mas os dois administradores dos dois lados têm a mesma reação. Um dos administradores falou: isso é muito sendo. É o Deus mundial serpentino com braços numerosos, um único tronco serpentino que termina em uma cauda e uma coroa de obsidiana em sua cabeça que falava. Ele está se referindo à luta de Sovereign. O outro administrador concordou, embora estivessem em lados opostos. Sim, isso é sendo. Eu esperava que ele tivesse um desempenho excelente, mas isso está além das minhas expectativas. Acho que estou ficando sango com a idade. Minha sensibilidade ao poder está se tornando tendenciosa por causa das coisas que vi. Quero dizer, qual é a diferença entre uma formiga forte e uma formiga fraca? É difícil qualificar realmente já que ambas são formigas. É o dilema de uma existência avançada. É apenas. A carranca do deus do mundo serpentino não diminuiu, embora seu companheiro, o macaco sábio da Batalha Branca, concordasse com ele. Na verdade, sua carranca continua a se aprofundar quando o primeiro sábio falou. Seus lábios se curvaram devido ao aborrecimento e uma visão de seus dentes minúsculos e afiados foi revelada. Ele teve que interromper seu parceiro falante para que não decidisse usar os dentes para uma persuasão violenta. Sim, sim. Mas chega disso. Você está feliz por ele estar bem. O primeiro sábio assentiu. Tenho que admitir que seu desempenho é agradável aos meus olhos. Ele pode ser ótimo, mas você só tem um dele. Eu tenho 9. Os olhos do sábio brilharam quando ele respondeu: só precisamos de um. Seu companheiro não concordou. Ele zumbou. Você só precisa de um. Apenas um é necessário. O fato de que ele conseguiu tudo sozinho o torna cabeça e ombro acima do seu. O primeiro sábio manteve. Vamos ver isso. Por enquanto, precisamos fazer alguma coisa. Ele avançou a linha do tempo da geração de monstros. O deus do mundo serpentino direcionou o tópico de sua conversa de volta para o que é realmente importante. Há uma demarcação de monstros. Rank 1 a 3 são monstros normais com níveis crescentes de poder. Força, velocidade, defesa e poder de ataque aumentam exponencialmente nas fileiras. Eles são monstros básicos presentes na floresta. Qualquer um pode encontrar qualquer classificação desses monstros, independentemente da força. Tudo depende da sorte. Do nível 4 ao 6 estão os monstros que têm uma certa parte do corpo que pode ferir mortalmente os combatentes com um golpe.
Essas fileiras de monstros foram projetadas especificamente para acabar com um lutador e têm algo especial, sejam presas, bicos, garras, esporas, pontas ou chifres que os permitirão ferir gravemente com apenas um golpe. O monstro que Soverik está lutando atualmente não pertence a este grupo. Capítulo 584 Interferência. Monstros de nível 4 a 6 não são encontrados na natureza. Eles são gerados especificamente para um propósito ou para um determinado participante. A decisão de que tipo de monstro gerar é tomada após cuidadosa consideração e análise das forças e fraquezas do participante em questão. Este grupo de monstros deve garantir uma chance de 50 dividido por 50 de morte. Você ainda pode ser morto por eles, mesmo que seja mais forte que eles. Há uma chance definitiva de morte ao lutar contra eles. Portanto, é importante estar sempre atento a esses monstros, mesmo que você seja mais forte que eles. Este segundo grupo de monstros não deve ser introduzido por pelo menos um mês. Mesmo aqueles que foram designados como reis desde o início em cada arena só conseguem enfrentar monstros de nível 3 no início. Mas Soverik aumentou seu nível de ameaça quebrando as algemas do mundo sobre ele imediatamente após o início do desafio voando. Isso significa que ele alcançou a harmonização mundial e pode estar à beira de um com o mundo. Os pássaros que ele enfrentou não deveriam tentar matá-lo ou pelo menos não a princípio. Eles deveriam assustá-lo até a linha das árvores e humilhá-lo. Não adiantaria se ele voasse acima da floresta e evitasse todos os obstáculos dentro da floresta. Ele também teve que ser impedido de alcançar a montanha tão cedo no desafio. Então os corvos o atacaram. Os corvos foram enviados para oprimi-lo e subjugá-lo, mas ele resistiu e resistiu imperiosamente. Os corvos se irritaram quando o espírito do mundo se deixou levar porque Soverik começou a matá-los. Foi quando tudo foi para o inferno. Soverik foi capaz de matar os milhares deles necessários para alcançar o quinto nível, mesmo sob a supressão do fragmento mundial. O espírito do mundo não teve escolha a não ser trazer o próximo grupo de monstros. Eles são os únicos com uma boa chance de matá-lo. O próximo grupo que começa no nível 7 são monstros que podem se fortalecer com o próprio fragmento do mundo, tornando-os ainda mais mortais. Sua classificação limita quanto do poder do mundo eles podem tomar. Monstros de nível 8 podem lidar com mais poder mundial e são mais mortais que os de nível 7. Esses monstros são muito perigosos e extremamente difíceis de derrotar porque precisam de feitiços para combatê-los. O fantasma roxo do rinoceronte blindado, por exemplo, precisa de várias centenas de combatentes atacando-o de diferentes direções e reduzindo-o usando o poder de feitiços e números. Mas os feitiços ainda não podem ser usados porque este mundo não é o mesmo que seus mundos anteriores. Eles precisam se harmonizar com o mundo, tornar-se um com o mundo e então compreender a lei deste mundo. Isso é algo que levará tempo, mas Sovereign empurrou a linha do tempo para frente. Ele conseguiu isso roubando o poder mundial que o monstro está usando com algum tipo de habilidade visual divina. Então, o que eles vão fazer? Continuar a introduzir monstros mais fortes ou retardar a introdução de monstros. Se eles diminuírem a velocidade, ele será capaz de alcançar o topo da montanha com bastante facilidade. Mas pior do que isso são as consequências das lutas com monstros mais fortes. A luta com aquele rinoceronte blindado causou muita destruição ao mundo e seus ocupantes. Muitas pessoas morreram por causa disso e muitas árvores foram demolidas como danos colaterais. Os dois administradores não se importam com as árvores. É com os outros concorrentes que eles estão preocupados. A introdução de monstros mais fortes significará uma precipitação maior. Todos devem trabalhar juntos para lutar contra monstros, mas esse não será o caso se Sovereign estiver lutando contra monstros fortes enquanto todos os outros são fracos. Todos os outros estarão muito preocupados em correr para salvar suas vidas e as coisas se tornarão impróprias para eles. Essa luta não teria causado esse problema se tivesse ocorrido muito mais tarde no desafio. Os competidores estarão fortes o suficiente para se defender e talvez interferir na luta. É muito cedo agora para um monstro de nível 7 estar debandando. É pior agora que há dois deles. Sovereign também conta como um monstro de nível 7 neste ponto. O primeiro sábio respondeu calmamente: só uma coisa que podemos fazer. E é bater nele com mais força. O deus do mundo serpentino resmungou, mas isso lhe dará a oportunidade de ganhar mais feitos. Então o que você sugere que façamos? O deus do mundo serpentino olhou para seu companheiro por um longo tempo. Ambos ficaram sentados em silêncio antes que ele finalmente respondesse. Eu sei que você está tramando algo, mas quero que saiba que a existência dele não muda nada. Apenas vá em frente e bata nele com mais força. Mas faça alguns ajustes. Deixe os monstros serem mais difíceis de lidar. O primeiro sábio perguntou: você tem certeza? Você sabe que isso significa que eu posso interferir do seu lado também. O que o mundo serpentino de Deus está pedindo é interferência. Não é justo com Soverik ou os macacos sábios de batalha. Portanto, o primeiro sábio também deve ter permissão para fazer suas próprias mudanças no outro lado.
Isso manterá as coisas justas. O deus do mundo serpentino assentiu com relutância. Apenas faça. Nada vai sair disso de qualquer maneira. Eu tenho total fé no meu lado. O primeiro sábio ofereceu, para provar que não tenho segundas intenções, vou deixar você mesmo fazer as mudanças. O deus do mundo serpentino estreitou os olhos para o sábio. Eles têm controle separado sobre o projeto. O sábio dando permissão para interferir ao seu lado é um grande negócio. Cheira a uma trama. Se alguma vez houve um tipo especial de cheiro que exprime um gesto como uma trama, esse gesto de boa vontade cheira a esse cheiro. Cheira muito a isso. Capítulo 585 Planejar como respirar. O deus do mundo Serpentine perguntou para ter certeza, sério. Posso ajustar o oponente final no desafio de sobrevivência também? O sábio assentiu. Sim, você pode. Mas não pode interferir em sua luta atual. As mudanças afetarão apenas os próximos monstros que ele enfrentar. Sua perda. O deus do mundo serpentino suspeita e tem certeza de que o sábio está tramando algo, mas não pode desistir de ajustar o chefe final do desafio de sobrevivência na Arena 28. É uma oportunidade para bloquear o caminho de Soverick e ele usará isso ao máximo. Ele vai jogar algo que com certeza vai atrapalhar e atrasar esse garoto Soverick. Ele também fará outros ajustes para tornar os monstros que Soverick enfrentará mais difíceis. Isso dará a Soverick mais pontos se ele conseguir derrotá-los, mas é um sacrifício que ele está disposto a fazer pelo bem maior, que é não ter que pagar 6 vezes sua dívida já enorme. O primeiro sábio sorriu inocentemente enquanto seu co-administrador avançava para fazer as mudanças com seu acordo no projeto deslocamento. Ele sente que a conversa sobre ele estar tramando algo é um ponto discutível porque ele está sempre tramando algo. É como dizer que um ser vivo fraco está respirando. É claro que seres vivos fracos precisam respirar para que estejam sempre respirando. Planejar é como respirar para ele. Portanto, não é especial que ele esteja tramando algo agora. O que seria especial é se o que ele está fazendo for conhecido. Ele pensou consigo mesmo presunçosamente. É o conhecimento do objetivo de uma agenda que é importante, não o conhecimento da existência de uma agenda. Qualquer um pode adivinhar que ele tem uma agenda, mas é mais difícil e também mais notável determinar qual é a sua agenda. Saber que ele tem uma agenda não fará muito bem além de torná-lo mais cauteloso e cuidadoso. Os planos do sábio não contam com você sendo estúpido, então ser extremamente cauteloso e cuidadoso não irá salvá-lo. Por outro lado, saber o que o sábio almeja pode ajudá-lo a não cair na armadilha. Ele se perguntou com leve alegria: qual é a minha agenda mesmo? Ele tem tantos planos e objetivos que será muito difícil acompanhar todos eles. Suas agendas certamente estão relacionadas à competição, mas o que são é a questão. Conhecer qualquer uma de suas agendas só pode ajudá-lo a não cair em uma única armadilha. Nem mesmo é certo que você não cairá nessa armadilha apesar de ter esse conhecimento. Existem também inúmeras outras armadilhas dessa única. Trabalhar com ele é como andar em um campo minado. A visão do sábio abrangia todas as arenas, mesmo as do outro plano. Os dois deuses do mundo estão sentados com um avatar em um fragmento de mundo moldado em uma fortaleza. O interior da fortaleza é a arena onde os deuses de origem dos dois planos assistem aos eventos da competição. Os dois deuses do mundo estão ficando acima da arena dentro da fortaleza. A fortaleza está fora da árvore do reino e é cercada por outros fragmentos de mundo menores. 45 dos fragmentos do mundo são ocupados por macacos sábios de batalha do plano Virut, enquanto 60 são ocupados por combatentes do outro plano. Assim, todos os competidores, sem saber, encontraram-se fora do reino dos céus. Os dois deuses do mundo estão a cargo deste projeto que conseguiu transportar milhões de transcendentes através de uma grande distância instantaneamente sem o uso de tecnologia de portal. O processo de transporte dos transcendentes é inédito e mais importante por si só do que a competição. Os participantes da competição certamente ficarão surpresos ao saber que estão fora do reino agora. Mas isso vai melhorar a situação deles. Conhecimento é poder, mas apenas oferece a possibilidade de escapar de um destino desfavorável. Você ainda precisa de seu próprio poder se esse conhecimento for usado em seu efeito máximo. De volta a Soverick. A luta acabou e não acabou bem. Foi uma provação exaustiva de uma luta. Ele teve que esmagar seu oponente pouco a pouco, mas finalmente reduziu o fantasma roxo a um tamanho em que poderia alcançar o rinoceronte blindado se estivesse disposto a fazer o sacrifício de perder um dos braços do ciclope. Ele estava disposto a fazer esse sacrifício, então mergulhou a mão no pequeno fantasma de apenas 100 metros de altura. O rinoceronte está no centro, então ele só precisa empurrar o campo de força que compõe o fantasma por 50 metros antes de finalmente encerrar a luta. O braço do ciclope começou a se desintegrar assim que fez contato com o fantasma, mas ele empurrou. Ele não sente dor, já que o braço não é dele. É um produto de energia e poder mundial, então ele continua, apesar do braço se transformar em cinzas camada por camada. O rinoceronte blindado era muito teimoso. Recusou-se a ser um participante voluntário em sua matança.
Ele cedeu e tentou escapar, mas falhou porque ficou muito fraco com a redução de tamanho. Em seguida, usou as bolas roxas que são muito eficazes contra o ciclope. Ele atirou neles no peito de seu opressor. As bolas roxas cortam facilmente o tecido que compõe o ciclope. Eles rasgaram seu peito e o braço que o segurava, deixando buracos para trás, mas o ciclope não é o corpo de Soverick, assim como o fantasma não é o verdadeiro rinoceronte blindado. O uso das bolas roxas encolheu ainda mais o fantasma e tornou mais fácil segurá-lo para que Soverick o matasse. O rinoceronte blindado deve ter percebido seu destino, então deu tudo de si. Como dizem, é tudo ou nada. Seja grande ou morra. Decidiu crescer. Capítulo 586 Seja grande ou morra. O fantasma encolheu de repente e se transformou em pontas roxas nas costas do rinoceronte blindado. Com seu tamanho reduzido, ele se livrou do aperto do ciclope sobre ele e caiu no chão. Então começou a escapar. A mudança emocionou Soverick. Ele demorou um pouco para equilibrar o ciclope antes de começar a alcançar o rinoceronte em fuga. O rinoceronte aproveitou sua nova liberdade e decidiu fugir de costas para ele. Um de seus braços foi destruído pelo fantasma, então ele só pode usar o outro braço que anteriormente segurava o monstro para tentar agarrar o rinoceronte. Aquele braço não tinha ido longe quando os espinhos do monstro se soltaram explosivamente de suas costas. As pontas roxas dispararam contra o ciclope enquanto o monstro continuava sua fuga. Aconteceu tão rápido. Cerca de 20 picos de repente dispararam contra ele. Ele foi abaixado ao chão para agarrar o rinoceronte blindado de modo que a cabeça do ciclope fique no caminho das pontas. O único olho ativo de Soverick viu tudo acontecer e analisou os cenários possíveis com base na trajetória dos picos. Ele percebeu que as coisas certamente estão ruins para ele. Esses picos são terrivelmente perigosos e ele tem 20 deles para enfrentar. Não há como ele sair dessa situação completamente ileso. Existe uma maneira de minimizar sua perda, mas ele não ganhará nada com isso. Há outra maneira de maximizar seus lucros, mas ele perderá tudo. Nenhuma dessas opções é o melhor curso de ação para ele. Há uma terceira opção que pode equilibrar risco e recompensa, mas é muito difícil de ser bem-sucedida e tem uma consequência terrível de falhar. Ele decidiu seguir o melhor curso de ação, mesmo que pudesse perder a vida. Ele usou a mão direita do ciclope que está tentando agarrar o rinoceronte para continuar sua busca enquanto levantava a mão esquerda esquelética que estava usando para ficar de pé e a girava em volta do rosto para bloquear o máximo de pontas possível. A boa notícia é que ele conseguiu agarrar e esmagar o rinoceronte blindado com a mão direita. A má notícia é que ele não conseguiu bloquear todos os picos. Seu braço esquelético é muito fino e carece de área de superfície suficiente para bloquear tudo. Os picos também são desbloqueáveis. Eles são como as pontas afiadas das lâminas e cortam tudo o que entram em contato. As pontas roxas penetraram no braço esquelético e até na cabeça do ciclope. Os que passaram por seu braço esquelético não danificaram muito o crânio. Eles perderam o ímpeto de ser uma ameaça para ele. Os perigosos são os poucos que contornaram seu braço esquelético e atingiram o crânio diretamente. Dois deles conseguiram penetrar no único olho do ciclope e atingi-lo. Foi assim que a luta terminou. O ciclope começou a dissimular depois disso. Foi uma dissimulação involuntária. Soverick teve que abrir mão de seu controle da potência mundial por causa de sua lesão, então ele está deixando o ciclope e retornando ao mundo. O ciclope caiu de cara no chão quando se partiu. Ele foi finalmente revelado no chão após a desintegração total do ciclope. Ele não está com uma boa aparência. Ele está perdendo mais da metade de seu corpo. Seu peito esquerdo e braço esquerdo se foram com um grande pedaço de seu torso inferior. Suas duas pernas se foram. Não há sangue ou sangramento. Corpos de alma normais não sangram. Ele pode não estar sangrando, mas está com uma dor imensa. Ainda assim, ele conseguiu rir e amenizar a situação. Pelo menos, correu de acordo com as minhas expectativas. Ele esperava esse resultado quando tomou a decisão de seguir o melhor curso de ação. A opção de minimizar suas perdas o teria deixado levemente ferido. Ele teria que se afastar do rinoceronte blindado e se concentrar em parar as pontas para conseguir isso. Ambas as mãos tentarão bloquear o maior número possível de pontas, o que basicamente sacrifica o braço para proteger a cabeça, mas mesmo assim ele não seria capaz de bloquear todas elas. Um pico o teria atingido mesmo por sua melhor estimativa. Ele não ficaria tão danificado, mas ainda estaria ferido e, pior de tudo, aquele rinoceronte blindado ainda estaria vivo. A lesão causada pelos espinhos roxos o teria feito perder o controle do ciclope. Isso significa que a luta continuará com ele gravemente ferido e enfraquecido enquanto seu oponente ainda está chutando. Ele decidiu não fazer isso. A segunda opção para maximizar seu lucro é se concentrar no rinoceronte blindado e matá-lo, desconsiderando a ameaça dos espinhos. Obviamente, é uma má ideia desconsiderar os picos, pois ele certamente morreria após ser bombardeado por eles, mas é um plano viável que garantirá o sucesso em matar seu inimigo.
A luta teria terminado e ele também teria ganho sua recompensa se conseguisse matar o rinoceronte. Ele seria atingido pelos picos de qualquer maneira, então a segunda opção lhe dará algo para mostrar. Uma pessoa normal teria que escolher entre essas duas opções, estar viva ou vencer o inimigo. Ele não é uma pessoa normal, embora seus olhos tornam o que é muito difícil e improvável para pessoas normais altamente alcançável para ele. O melhor resultado de sair vivo, terminar a luta e receber a recompensa pela luta é comer seu bolo e comê-lo. Teria sido quase impossível rastrear a posição dos espinhos, navegar por seus caminhos e interferir nesses caminhos com apenas um braço esquelético fino enquanto continuava avançando para agarrar o rinoceronte blindado com o outro braço. Capítulo 587 Mate o gigante caído. Ele também teve que considerar o movimento de queda do ciclope e acomodá-lo em seus cálculos, agora que o ciclope não tem nenhum braço para apoiá-lo na queda. Resumindo, ele teve que bloquear as pontas e agarrar o rinoceronte o tempo todo caindo de cara porque o ciclope está inclinado para frente sem nenhum apoio. O que ele fez foi muito perigoso. O fracasso teria feito com que ele perdesse a vida por nada, mas ele sabia que poderia fazer isso e o fez. Então ele esperava esse resultado. Ele também esperava o que aconteceria a seguir enquanto estava deitado no chão se recuperando. Ferir o corpo da alma é diferente de ferir entidades de mana e entidades mais fracas. Essas entidades têm uma separação de corpo e alma. Isso significa que a mente pode ignorar a dor no corpo e continuar operando adequadamente se a pessoa for resiliente o suficiente. Uma entidade de mana pode ter seu braço cortado e não sofrerá nenhuma diminuição em suas proezas. Eles não vão cair até que você esmague a cabeça deles onde está o espaço da alma. Não é o mesmo para transcendentes e acima. Um braço ferido é uma perda tanto para o corpo quanto para a alma de um transcendente. Unir o potencial do corpo e da alma para quebrar o limite do crescimento também significa que as duas partes anteriormente separadas da existência se fundem e compartilham o bem e o mal. O bom é bom e o mal é muito doloroso. Perder uma parte do seu corpo significa perder uma parte da sua alma e as lesões da alma são muito dolorosas. A dor não pode ser ignorada. Isso leva a uma perda de concentração e controle. A fusão de corpo e alma permite que os transcendentes tenham controle perfeito de seu corpo e emoções porque a alma e a mente ganham controle perfeito do corpo. Portanto, perder uma parte da alma significa perder o controle. A perda de controle pode ser mínima, mas isso significa que o controle perfeito se torna um controle imperfeito. Se a lesão for muito grave, como perder metade do corpo, você perderá mais do que o controle do corpo. Na verdade, será muito difícil para você formar pensamentos coerentes, além de isso dói tanto. Felizmente, o mal vem com o bem. Lesões na alma costumavam ser muito difíceis e às vezes quase impossíveis de curar sem itens especiais, mas isso mudou com sua fusão com o corpo. A alma pode se regenerar assim como o corpo. Isso significa que ele vai se recuperar e vai se recuperar muito rápido se tiver acesso a muita energia origem. Acontece que ele tem muita energia de origem, então ele precisa de um pouco de tempo e estará de pé chutando novamente. Infelizmente, há algumas pessoas que não vão lhe dar esse tempo. Muitas pessoas estavam assistindo sua luta. Isso significa que muitos deles viram o final da luta. Alguns deles não sabem exatamente como terminou. Eles só viram alguns picos roxos atingirem o ciclope e então houve o anúncio global e local de seus feitos. Mas outros viram claramente que ele poderia ser atingido gravemente e que os ciclopes se espalharam de maneira rápida e desordenada. Um Sovereign lesionado é uma boa oportunidade para muitas pessoas, então muitas pessoas com intenções não tão boas estão correndo para sua posição. Eles não estão correndo em direção a ele para um bate-papo. Algumas dessas pessoas nem sabem se ele está ferido com certeza. Eles estão apenas esperando que ele esteja e estão dispostos a arriscar a morte para confirmá-lo, porque se ele estiver ferido, eles podem ser capazes de derrubá-lo. Há muitas razões para tentar matar Sovereign. Existem motivações de ódio, amor e competição. Há também o fato de que quem o mata recebe o título de Henriei logo no início da competição. Eles não tiveram a chance de adquirir essa designação antes, quando ele era muito saudável, mas sua lesão certamente aumentou essa chance. Além disso, eles não têm muito a perder. Eles não podem morrer permanentemente de qualquer maneira. Ele esperava tudo isso, então não ficou surpreso ou assustado quando viu macacos sábios de batalha se reunindo em sua posição. Ele pode ouvir as vibrações no ritmo do impulso que indica que mais de 1000 pessoas vieram para matar um gigante enquanto o gigante estava caído. Eles o encontraram caído no chão, imóvel. Todos os 4 olhos estão desfocados enquanto seu corpo está se recuperando. Ninguém o atacou apesar de sua posição vulnerável. Ele está deitado em uma área demolida e sem árvores por causa de sua luta recente. Seus números continuaram a aumentar enquanto o cercavam, mas ninguém chegou a menos de 100 metros dele e ninguém atacou. A hesitação deles é por causa da surpresa de que a criança do avião está realmente ferida e por causa da incerteza de suas proezas. Eles não sabem se ele está realmente enfraquecido e, se estiver, não sabem o quão enfraquecido ele realmente está.
Eles precisam que ele esteja muito enfraquecido porque ele não precisa de muito de seu poder para esmagá-los. Um gigante enfraquecido ainda pode esmagar uma formiga. Ele nem precisa tentar. Ele pode simplesmente cair sobre a formiga enquanto ela está se recuperando. Portanto, o corpo de Sovereign está faltando mais de 50% ainda não é seguro para eles. Se fosse outra pessoa, eles teriam perseguido essa pessoa, mas Sovereign é o filho do avião. Certamente ele deve ter algo na manga. A razão mais importante pela qual eles não foram os primeiros a atacá-lo é por causa de seu rosto indiferente. Ele parecia calmo enquanto estava deitado, como se não estivesse nem um pouco preocupado. Poderia ser uma falsa demonstração de bravata ou ele realmente não está preocupado com eles. Ele pode estar blefando. Eles estão inseguros. Então eles se seguraram. Capítulo 588 do Ghost Usurpers. Mas o impasse não pode continuar para sempre. Alguém vai quebrar e a situação vai mudar. Eles já estão aqui, se não fizerem um movimento, devem fugir o mais longe possível antes que o filho do avião se recupere e ele está se recuperando muito rápido também. Eles podem ver que sua janela de oportunidade está se fechando rapidamente. Seu corpo está se recompondo enquanto eles observam. Eles têm que atacá-lo antes que a janela de oportunidade se feche ou tentar a sorte argumentando com uma criança totalmente saudável do avião para convencê-lo a não matá-los. Sua confiança aumentou à medida que seus números aumentavam. Muitas pessoas chegaram quanto mais esperaram. Nem todos que pensavam que o filho do avião estava ferido vieram e alguns até vieram ajudá-lo fazendo seu número passar de 10.000 rapidamente. Eles o cercaram como um bando de hienas. Alguns deles estão no chão e outros estão nas árvores longe dele. Eles formaram uma parede de pessoas ao seu redor. O desespero deles devido à urgência da situação combinado com a confiança em seus números para quebrar a situação em favor de atacá-lo. Alguém deu um passo na zona proibida de 100 metros perto da criança do avião. Isso se tornou o sinal para mover. Nenhum deles pode lançar feitiços ainda, então as pessoas precisam confiar em armas improvisadas que eles criaram para combate a curta distância e ataques à distância. As pessoas avançavam como uma maré para afogar o filho do avião. Há alguns distúrbios nessa maré, pois os que vieram ajudar Sovereign começaram a atacar as pessoas para impedi-las de feri-lo. Essas pessoas são poucas, então a perturbação que causaram é mínima, mas estão tentando o seu melhor. O barulho da batalha dentro da maré de pessoas não pode ser comparado com o rugido da multidão e o barulho que eles fizeram quando seus pés pisaram no chão para alcançar seu alvo. Toda essa perturbação terminou quando ele pronunciou uma palavra. Abaixo. As pessoas caíram de joelhos imediatamente depois que ele pronunciou essa palavra. Alguns caíram de cara no chão. Outros já estavam desequilibrados e caíram de costas ou de lado. Isso aconteceu porque a gravidade aumentou repentinamente em seus arredores. No início, foi um aumento de 100. Ele continuou a subir enquanto Sovereign exercia seu novo controle sobre a gravidade. Todos ao seu redor só podiam ficar no chão e sofrer. Ninguém conseguia se levantar. Eles permaneceram nessa posição enquanto ele continuava a curar. Ele tinha um olhar indiferente em seu rosto porque ele realmente não estava preocupado com todos eles e sua emboscada. Eles podem pensar nele como debilitado, mas não sabem que ele experimentou ter sua alma arrancada de seu corpo antes e isso foi antes de ele adquirir uma alma imortal. Sua alma imortal garante que ele seja ainda mais resistente à dor. Depois, há o aumento de sua força para matar aquele rinoceronte blindado. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Barra matou rinoceronte de espinhos gigante blindado de nível 7 barra. Barra ganhou a marca da morte do sétimo passo barra. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Menos parabéns PR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a alcançar o sexto passo na Arena 28. Menos parabéns PR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a alcançar o sexto passo em todas as arenas. Menos parabéns PR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a matar um monstro de nível 7 na Arena 28. Menos parabéns PR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a matar um monstro de nível 7 em todas as arenas. Menos parabéns PR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a alcançar o sétimo passo na Arena 28. Menos parabéns PR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a alcançar o sétimo passo em todas as arenas. Aquela única luta com o rinoceronte trouxe muitas mensagens. O maior significado de alcançar o sétimo passo é um impulso na atividade de seus pilares de ímpeto a partir do empoderamento deste mundo. Ele foi capaz de desbloquear a próxima fase após o impulso, que é o controle da gravidade. Isso por si só é suficiente para ele estar confiante em si mesmo. A gravidade não é algo que nem mesmo os soberanos possam controlar. Apenas titãs da lei e soberanos com conceitos relacionados ao controle da gravidade podem controlá-lo. Ele não é um titã da lei, como tal, não tem um conceito, mas pode controlar a gravidade por causa dos pilares do momento e de sua poderosa alma imortal.
Ele chamou os 9 orbes dourados de pilares do ímpeto porque eles são capazes de explorar os pilares da força que sustentam e fazem o mundo funcionar. Momentum é normal para as pessoas controlarem. O que vem a seguir é o poder mundial que todos os titãs e soberanos podem controlar. Ele pode roubar o controle do poder mundial usando seus olhos para auxiliar os pilares do impulso, mas seu controle sobre a gravidade é a única habilidade dos 9 orbes. Ele se tornou capaz de usá-lo quando seu poder foi desbloqueado em 10%. A supressão do mundo foi reduzida quando ele ganhou o sétimo passo da assistência mundial. Aqueles 9 orbes dourados continuaram a girar atrás dele enquanto a gravidade sobre a área aumentava para níveis esmagadores. Ele não é afetado embora. Ele ficou lá, um pouco acima do solo, e descansou calmamente enquanto repassava suas mensagens restantes. As pessoas estavam fazendo barulho ao seu redor. Eles gemiam, imploravam, e alguns até o xingavam, mas ele não permitia que o barulho o perturbasse. Seus apelos e súplicas podem muito bem ser o sussurro do vento. Mais pessoas vieram para se juntar à festa. Eles também querem ver se o filho do avião está ferido, mas chegaram atrasados à festa. É uma coisa boa para eles. Eles tiveram o privilégio de ter modelos que testaram as águas, por assim dizer. Capítulo 589 Dando asas a um tigre. Esses retardatários fugiram quando viram os que gemiam e suplicavam no chão. Eles não sabem o que está acontecendo, mas a visão do terreno ao redor de Sovereign sendo mais baixo do que os arredores e o estado desagradável das pessoas naquele terreno é suficiente para que eles saibam que algo ruim está acontecendo aqui e pode se estender para eles se eles vão para frente. Asterisco mensagem pessoal asterisco. Menos parabéns PUR completar um projeto local menos. Você é o primeiro a adquirir o M-Arma na Arena 28. Menos parabéns PUR concluir um Fiat Global menos. Você é o primeiro a adquirir o M-Arma em todas as arenas. Menos escolha sua arma preferida menos. 1. Espada. 2. Lança. 3. Braços de articulação. 4. Armadura. 5. Escudo. 6. Arco. 7. Faca. Etc. Asterisco aviso, você só pode conseguir usar o M-Arma durante este desafio. Ele se tornou o primeiro a ganhar uma arma e ganhou mais 2 talentos, totalizando 8 talentos que o rinoceronte de armadura lhe rendeu. Ele não ganhou uma arma quando matou os pássaros gigantes porque o requisito para ganhar uma arma do espírito do mundo é matar um monstro 2 níveis acima do seu nível atual. Sua classificação estimada como um rei designado é a classificação 3, então matar monstros de classificação 4 não contava. Esse requisito é bastante difícil de cumprir. É normal lutar e vencer um monstro do mesmo nível que você. Você precisa ser altamente habilidoso para derrotar monstros um nível acima de você. Você precisa ser extraordinariamente habilidoso não apenas para derrotar um monstro 2 níveis acima de você, mas também para matá-lo. Algo assim requer uma compreensão profunda das leis deste fragmento de mundo. Conseguir isso certamente irá diferenciar essa pessoa do resto. A aquisição desse tipo de arma que lhe dá o poder de titã da lei tornará essa pessoa ainda mais formidável. Alguém que pode matar um monstro 2 níveis acima deles já está cabeça e ombros acima dos outros. Conceder-lhes uma arma fará deles uma força a ser reconhecida. É como dar asas a um tigre. Ele escolheu uma lança da longa lista de armas. A lista contém mais de 1000 armas. Alguns deles são para fins defensivos e há outros que podem fazer as duas coisas como chicotes. Existem até algumas armas das quais ele nunca ouviu falar. Ele decidiu usar algo com o qual está muito familiarizado e tem potencial de ataque. Como se costuma dizer, a melhor medida defensiva é uma medida ofensiva. Uma lança se materializou na frente dele. É uma lança de cristal negro adornada com pedras preciosas e projetada de forma complexa. Existem algumas linhas que correm ao longo de seu comprimento. Ele pode ver algum tipo de corrente elétrica passando por ele, de modo que as linhas parecem relâmpagos presos dentro do cristal. Parece uma boa arma e as informações sobre a lança que surgiram em sua mente confirmaram sua conjectura. Nome: Titan Reaper. Tipo: lança. Habilidade: concede acesso ao poder mundial da arena. Seu limite é a quantidade que você pode manipular. Não é ruim. Agora não terei que usar meus olhos para roubar o poder mundial. A lança lhe dá acesso ao poder mundial sem ter que roubá-la. Ele agora pode se concentrar em quebrar a matriz da lei deste fragmento de mundo com todo o seu poder mental. Todas as armas têm a mesma habilidade e qualidade, então a diferença entre elas é o usuário. A habilidade da arma é constante, mas a habilidade é variada, portanto nem toda arma pode ter o mesmo desempenho nas mãos de pessoas diferentes. É por isso que ele foi convidado a escolher. Será culpa dele se ele escolher algo que não pode usar. Seu corpo terminou de se curar, então ele se levantou e voou no ar. Seus cativos foram forçados a segui-lo quando ele reduziu a força da gravidade sobre eles e, em vez disso, os atraiu para ele. Eles foram forçados a levitar. Apenas alguns poucos selecionados foram deixados para trás no chão.
Ele disse aos que poupou: Estou deixando você ir por causa de suas ações ao tentar me proteger. O avião precisa de mais pessoas como você para trabalharem juntos para torná-lo mais forte. Eles foram surpreendidos. Eles não pensaram que ele notou suas ações. Suas palavras os deixaram muito felizes e alguns começaram a gritar por autógrafos. Ignorou seus gritos e os advertiu. Um último conselho. Saia daqui agora se não quiser morrer. Ele poupou apenas aqueles que lutaram ativamente para protegê-lo. Ele realmente não se importa com suas intenções e esforços. Ele estava perfeitamente seguro sem ela. Mas é importante para ele inspirar as pessoas que assistem a apoiá-lo. Ele vai precisar de pessoas para trabalhar junto com ele para defender o avião, especialmente se ele não conseguir o apoio do Conselho Racial. É por isso que ele os advertiu depois de poupá-los. Não será bom para eles morrerem mortes horríveis porque estavam no lugar errado na hora certa. Isso fará com que sua misericórdia seja desperdiçada. Então ele disse aos seus cativos: Para todos vocês que vieram aqui para me apoiar, mas não fizeram nada nesse sentido, eu digo a vocês: a ação fala mais alto que as palavras. Façam melhor da próxima vez. Quanto ao resto, eles se atrapalharam enquanto voavam atrás dele como filhotes seguindo a mãe. Suas mortes também servirão para inspirar todos os que assistem do que ele é capaz. Alguns deles estão dizendo que vieram para protegê-lo, mas ele não os está ouvindo. Qualquer um pode dizer qualquer coisa agora, então não importa quais eram suas intenções. Apenas suas ações importam e suas ações não o separam daqueles que queriam matá-lo. Ele alcançou o céu acima da cobertura das árvores e não foi molestado. Os Ravens grasnaram e lançaram-lhe olhares venenosos, mas ficaram longe dele e de sua carga. Capítulo 590 Um prazer merecido. Solverik está fora de seu alcance agora, então o espírito da arena não desperdiçará esforços com ele com os Ravens. Portanto, todo o seu grunhido é apenas o latido de um cachorro que não tem uma mordida forte para enganar e intimidar os ignorantes. Ele disse para sua carga quando começou seu trabalho: Se você veio me matar, então você não deveria ter problemas com o que vai acontecer a seguir. Se consolem com o fato de que eu não vou te matar da maneira mais fácil. Ele começou a manipular a gravidade para agrupá-los todos em uma bola quando se ergueu acima da cobertura das árvores. É um trabalho tedioso manipular a gravidade de 10.000 pessoas e não ajuda o fato de todos terem gritado durante o processo. Quando todos foram espremidos bem juntos, ele puxou terra e pedras do chão para juntá-los. Rochas e areia subiram da floresta para se juntar à bola de gente que ele fez. Ele fez questão de girar a bola para que ficasse uniformemente coberta com terra. Ele também o comprimiu muito bem para garantir que seja resistente o suficiente e possa suportar um forte impacto. Então ele ergueu as pessoas enclausuradas na forma de uma bola de terra mais alto no céu até atingir o limite do mundo. Seu sentido divino alcançou a bola endurecida e disse a eles: Que isso seja conhecido. Vou aproveitar isso. Mas eu também fiz o trabalho. Não foi fácil me preparar para isso. Então eu mereço aproveitar. Vocês também irá se você vir o que estou prestes a ver. Eles não concordaram com seu sentimento de que ele merece aproveitar a provação pela qual eles estão prestes a passar. Se ele perguntar a eles, eles prefeririam que ele não passasse por tudo o que ele está planejando para eles. Todos eles têm várias opiniões e razões pelas quais é uma má ideia. Ele não perguntou, mas eles encaminharam suas opiniões para ele. Alguns nem se deram ao trabalho de usar palavras gentis. Vá para o inferno, Soverik de Astorex. Sua mãe era uma prostituta. Alguém gritou com ele. HMM. Duvido que Miila vá concordar com isso. O que ela ser uma prostituta tem a ver com qualquer coisa? Ele se perguntou distraidamente enquanto soltava a bola. Seu domínio do campo gravitacional da bola se afrouxou, de modo que ela ficou sob o controle da gravidade natural. A gravidade natural dita que todos devem descer, então começou seu movimento descendente. As pessoas presas dentro da pedra encaixada sentiram que ele afrouxou seu controle sobre elas por causa da súbita atração para baixo que elas experimentaram. Eles começaram a tentar de tudo para escapar, mas é tudo inútil. A prisão de pedra ao redor deles se recusava a ceder e, se isso acontecesse, eles apenas cairiam direto no chão. A única forma de segurança é se eles conseguirem quebrar a pedra e conseguirem voar. É uma pena que a pedra tenha resistido muito bem. Soverik observou a bola cair com um leve divertimento. Há um pequeno sorriso em seus lábios. Ele não é o único assistindo também. Todos os vivos dentro da arena também viram. Os espectadores fora das arenas viram. Eles viram uma enorme bola de terra com mais de 100 metros de diâmetro cair na terra e viram como a pedra se chocou contra a terra em uma explosão massiva. Foi uma explosão maravilhosa. A pedra atingiu o terreno limpo onde ele lutou contra o rinoceronte blindado, então não havia árvores para amortecer sua queda. A própria bola foi esmagada no chão até se achatar enquanto o solo e as pedras eram jogados para cima. Uma cratera cheia de detritos se formou no local do impacto. Não houve sobreviventes. As pessoas dentro da bola foram esmagadas pelo impacto.
Os espectadores em todo o avião aplaudiram. Eles começaram a gritar e cantar seu nome. O fervor os tomou. Eles bateram palmas de emoção. A reação deles é o completo oposto dos concorrentes dentro da arena. Foi uma visão interessante, com certeza, mas ao contrário das pessoas assistindo na segurança de suas casas, eles tiveram que viver com ele. Eles têm que suportar que ele exista próximo a eles. Então eles engoliram em seco, agradecendo a parte medrosa e racional de suas mentes por não terem se juntado à missão de matar o gigante ferido. Essas pessoas gemeram e xingaram quando viram o próximo oponente de Soverick. Esta besta enorme apareceu de repente no ar como se tivesse sido conjurada. Ele lançou uma sombra no chão que cobriu uma grande distância. As pessoas diretamente sob o monstro têm mais a dizer sobre o novo monstro. É como se eu estivesse no inferno. Que sorte podre! Como vamos viver assim? Eles reclamaram enquanto se distanciavam de Soverick e do monstro. Alguns chegaram a se esconder em algum lugar seguro sob o solo. Todos eles poderiam dizer que a próxima batalha será catastrófica. Afinal, é um dragão. Os dragões são bestas de calamidade por conta própria. Adicionar Soverick à mistura torna Calamite duas vezes. Uma calamidade é uma ameaça à vida. Dois deles serão condenados. Soverick examinou o dragão com interesse. Interessante. Ele disse. A característica mais óbvia deste monstro é o seu tamanho. É monstruoso. Parece uma pequena ilha flutuante no céu com quatro asas gigantes mantendo-a à tona. Nenhuma quantidade de asas deveria ser capaz de manter tal besta à tona. Se não fosse pela manipulação do poder mundial pelo dragão, então seria uma besta terrestre e não uma besta aérea. Mesmo assim, será uma besta terrível que fará a terra tremer a cada passo. Outras características notáveis, além do tamanho maciço do dragão, são a cor vermelha de suas escamas e o par de pontas pretas que revestem sua espinha e os contornos de sua cabeça. Sua cabeça tem dois grandes chifres vermelhos curvados como os de um carneiro para emoldurar seu rosto. Parece assustador mesmo para os padrões do dragão. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.